Opa! Eu resolvi fazer um videozinho aqui rapidinho hoje, no domingo à noite, porque tem um assunto que eu pretendia, na verdade, conversar sobre isso amanhã, porque eu queria estudar mais o assunto, mas como me mandaram algumas imagens, resolvi antecipar. Que é um assunto muito importante, é sobre o tarifaço do Trump. O Trump está sentando na tarraqueta em razão do tarifaço, né? Porque esta atitude imbecil do Trump está inflacionando os produtos dentro dos Estados Unidos. Então ele não tem como sustentar esse tarifaço por muito tempo. Acontece, porém, infelizmente, que no Brasil existem muitas pessoas cooptadas pelo Trump e que estão dispostas a entregar o Brasil. E essas pessoas estão boicotando o Brasil. E o que acontece, na verdade? Acontece que estão surgindo novas personalidades aí que também estão dando as suas opiniões. Como se alguém tivesse perguntado, né? Se bem que tem gente que pergunta. E eu quero mostrar a vocês quem são essas pessoas. O dono da CNN já está fazendo um discurso, né? Falando que a gente tem que se render ao Trump, arriar as calças e se colocar naquela posição em que Napoleão perdeu a guerra. Na verdade, eu queria explicar quais são as reais intenções do Trump. Ele quer roubar os nossos minerais e meter a mão nas nossas terras raras. E existe um personagem aí, um criminoso conhecido que está sendo julgado agora, que prometeu a Trump, certa feita, que entregaria o Brasil a ele. Não só a Amazônia, como também entregaria Foz do Iguaçu, para que Trump construísse ali uma base militar. Gente vagabunda é assim, que não tem nenhum amor à pátria. É desse jeito que eles agem. Eles não estão preocupados se o Brasil vai virar uma colônia, se não vai se desenvolver, se o Brasil vai virar subalterno, se o Brasil vai ter que bater continência pro tio Sam. Eles não estão preocupados, não querem nem saber disso. Eles querem a grana e dane-se o Brasil, dane-se o povo brasileiro. Nós temos no Brasil muito traidor. E entre os traidores uma nova personalidade apareceu agora, criticando e culpabilizando o Lula pelo tarifaço. E eu quero mostrar pra vocês quem é a figura. E eu duvido que você adivinhe. Você não vai adivinhar. Eu vou mostrar. O que falta, na sua opinião, pra gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. O Trump não pegou o Brasil pra discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Ai, cara. Logo esse cara que fugiu da escola. Gente, dizem as más línguas aqui no Paraná que ele nunca foi muito chegado em estudar. Dos filhos da ratazana do SBT, ele era o mais vagabundo, assim. Não era muito chegado em estudar. E aí meio que andou fazendo um supletivo, e meio que andou comprando um certificado de um cursinho de escola mequetrefe aí, uma universidade mequetrefe, para ter uma faculdade. Dizem, não sei se é verdade, né? Mas circula muito a boca pequena que ele é meio burralto. E se tornou governador de carona na popularidade do ordinário do pai dele, acredita nisso? Que também não tem uma boa fama aqui no Paraná, não. Não falam muito bem dele por aqui, porque ele antes mesmo de se tornar milionário e tal, e roubar o estilo do Alborguete e tal, antes disso tudo, ele era meio caloteiro. Não gostava muito de pagar as contas e andava com o cheque pendurado por aí, né? Isso eu sei que é verdade. Agora, quanto ao Ratinho Júnior ser vagabundo, preguiçoso e burro, e com uma dificuldade enorme de aprender, isso já estão dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mas a ratazana, o que acontece, gente? Depois que Bolsonaro foi eleito presidente, tudo quanto é idiota acha que também pode. Não, porque se Bolsonaro, aquele energúmeno, conseguiu ser presidente, por que eu não? Eu fugi da escola, sim. Eu sou preguiçoso, sim. Mas eu sou melhor que o miliciano. Por que eu não? Aí cresce o olho, tá todo mundo querendo governar o Brasil. O que acontece é que o Lula tenta negociar com o Trump, mas o Trump não abre espaço para negociação. Não é essa questão de sentar e conversar com o Trump, porque o Trump não quer conversa, porque o Trump quer as terras raras. Trump quer meter a mão nos nossos minerais. E Bolsonaro disse, eu dou a você, Trump,
É só você me livrar da cadeia. Eu sei, eu sou um vagabundo, eu sou miliciano, eu sou corrupto, eu não tenho alma, eu matei as pessoas na pandemia. Tudo isso, eu tentei dar um golpe, tudo isso você já sabe, Trump. Eu sou isso, eu sou igual a você. Você também é isso, tudo isso, não é verdade? Aliás, o Trump foi o primeiro colocado em número de mortes na pandemia. Convenhamos, né? Conseguiu ser pior que Bolsonaro. Mas acontece que Trump não tá muito afim de Bolsonaro. Na verdade é que Bolsonaro representa o entreguismo, ó. Se livrar Bolsonaro da cadeia, tá resolvido. Ele volta para a presidência, a gente dá um jeitinho de fraudar aqui. Gente, vocês já imaginaram se Trump fosse presidente no dia da tentativa do golpe? Vocês acham que as nossas forças desalmadas iam se opor ao golpe? Eles só não deram o golpe porque não tinham apoio dos Estados Unidos. Foi por isso que não houve golpe. Porque se o Trump fosse presidente nos Estados Unidos, nós estaríamos vivendo um estado de exceção e o Brasil estava sendo entregue para este ordinário estadunidense, que tem uma fama muito ruim, inclusive de abuso, né? Ligação lá com o aliciador de menores. A gente sabe disso, né? A gente tá sabendo já. Agora, há quem defenda este vagabundo. Políticos como esse aqui, que... Ah, mas olha, tá a cara do pai, né? Tá ficando com os mesmos aspectos de ratazana. Se deixar um bigode, fica igual. Sabe se ele cospe quando fala? Já vamos comentar um pouquinho mais. Mas, gente, antes de eu continuar xingando esses ordinários, eu fico muito revoltado, gente. Eu fico muito revoltado, porque o Brasil tem condições de negociar com os Estados Unidos. Mas empresários entreguistas estão boicotando o Brasil e estão querendo negociar diretamente. Eu fico mais bonito de cartola, né? Estão querendo negociar diretamente para boicotar qualquer tipo de possibilidade do governo negociar essas taxas. Porque para Trump não é interessante manter as taxas, porque os produtos que nós vendemos a eles farão falta, eles não terão como manter o mercado abastecido sem os nossos produtos. E isso vai inflacionar muito, vai aumentar muito o custo de vida lá. Então, existe uma pressão interna nos Estados Unidos para que Trump retire essas taxas. E Trump não tem condições de manter essas taxas, porque a inflação está subindo lá. Você entende que a gente tem a faca e o queijo na mão, mas que no Brasil tem traidores que querem, porque querem entregar o Brasil. E este aqui quer ser presidente. Você entendeu? Tem condição de ser presidente? Se bem que se comparar ele com Zema, ele é menos burro que o Zema. Se comparar ele com o Tarcísio, é menos cínico que o Tarcísio. Se comparar ele com o Caiado, é menos animal que o Caiado. Mas mesmo assim é uma merda, gente, é uma merda. O Brasil tem chance de negociar com o Trump, porque o Trump não tá com essa bola toda. Mas acontece que Trump vê no Bolsonaro o cara que pode entregar o Brasil a eles. Porque a única forma de Trump conseguir competir com a China, porque ele já viu a guerra perdida para a China, é ele dominando toda a América Central e a América do Sul. É ele colonizando aqui para baixo. E esta intenção dele, ele está colocando em vias de fato. E aí o que acontece? Esses caras aqui, este oportunista, vão aparecer outros. Você pode ter certeza, vai começar a chover gente dando entrevista e falando, criticando o Lula e tentando culpabilizar o Lula. E não existe. Você acha que um cara desse aqui tem condições de negociar melhor do que o Lula negocia? Lula é um negociador. Fechou mais de 70 acordos internacionais, negócios pro Brasil. Aí uma meba, uma anta dessa, vem dizer que o Lula não tá sabendo negociar, porque tá faltando inteligência. Ora, logo quem fugiu da escola vai falar isso do Lula. Logo esse. Acontece que o Trump vê no Bolsonaro aquele que pode entregar o Brasil a eles. Mas já deixou vazar, quando ele disse que ele quer as terras raras, ele deu um sinal, ele sinalizou, gente, ó, não importa, Bolsonaro é só um bonequinho idiotado, pra mim que se dane, que vá pra prisão. Eu só quero saber se tem outro que esteja disposto a entregar o Brasil pra mim. Vocês viram que o Eduardo Bolsonaro deu uma declaração que o Trump não vai aceitar o resultado das eleições se as eleições forem realizadas através da urna eletrônica? Vocês entenderam que já estão armando um novo golpe para eleger algum entreguista aqui para realizar os interesses dos Estados Unidos? Vocês entenderam? É coincidência o Eduardo Bolsonaro falar que o Trump não vai aceitar o resultado das urnas?
Ao mesmo tempo que aparece um sujeitinho de merda desse pra falar que o Lula não tá negociando, ele tá dizendo ao Trump, ó, esquece Bolsonaro, eu aqui, ó, entrego pra você. Você entendeu? Você tá entendendo? Como tá difícil a situação, gente. Não precisa de Bolsonaro, esquece o Bolsonaro, Trump. Tem eu. E o Zema vai fazer declarações dizendo que ele também está disponível. O Caiado também está disponível. Vai aparecer um monte de gente disponível para fazer o que o Trump quer. Tá na hora da população brasileira se unir. Amor à camisa não é andar enrolado na bandeira ao mesmo tempo que, contraditoriamente, veste o bonezinho do Trump. Vamos ouvir o que o merda tem a dizer. Claro, o Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos, claro que pode ter até um afeto ali entre os dois. Mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, uma falta de inteligência. Uma falta de inteligência. Logo o cara que fugiu da escola. Ai, meu Deus, que mundo é esse? Onde é que eu vim parar? Por que eu vim encarnar nessa época? E no Brasil? Não poderia eu ter encarnado em algum momento mais glorioso da humanidade? Ter que conviver com asnos zurrantes na televisão e governando um estado e querendo governar o Brasil? Que destino triste este meu. Eu sei que pode parecer muito egoísmo, mas eu estou dramatizando, gente. Que destino é este nosso? Um Brasil com tanto potencial, com tanta riqueza. E com tanta gente imprestável. Porque olha só os vendidos. Lula, não tem alguém que negocie mais que o Lula. Dolarização, a gente agora vai ser refém do dólar? Não, o dólar acima de tudo. Estados Unidos acima de todos. Esses patriotas me dão nojo. Estes patriotas me dão ranço. Eu sinto ânsia quando eu vejo esses patriotas falando que a gente tem que se abaixar pro Trump. Que patriotismo é esse? Que condição vexatória, vergonhosa. Eu fico envergonhado com esses políticos. Com essa criatura. Subiu a cabeça. Vocês sabiam que a primeira escola terceirizada aqui do Brasil foi ele que terceirizou? Sim, tem gente aqui no Paraná que gosta muito dele. Eu quase fui convencido dias atrás por um parente. Não é? Claro que não. Mas tentou me convencer que esse cara aí é gente boa. Mas, cara, como assim? Culpabilizando o Lula pelas atitudes canalhas do Trump. E ele sabe que o Trump quer nossas terras raras. O Trump chamou o Volodymyr Zelensky lá na Casa Branca, humilhou o Volodymyr Zelensky e disse, os mísseis, os drones, tudo que a gente mandou pra vocês, vão ter que pagar, tá? Eu quero as suas terras raras. O Zelensky foi embora, humilhado, não sei a que pé está a negociação lá, mas o Zelensky está devendo até as calças pro Trump. O Trump quer as terras raras lá, os minerais raros. Que se sabe, aqui no Brasil é o segundo país com mais minerais. O Trump quer de graça. E ele entendeu o recado do Trump. Bastou o Trump falar, olha, eu quero os minerais, eu quero as terras raras. Que ele apareceu criticando o Lula. Ele está dizendo, Trump, eu aqui, esquece Bolsonaro, eu resolvo a situação, eu entrego para você. Cara, a gente negocia aqui. E vai aparecer um monte. Eu vi que o cara da CNN, lá o dono da CNN, já veio com esse discursinho também. Só falta daqui a pouco a Globo também começar com esse discurso. Gente, eles vão cooptando todos os empresários brasileiros para formar esse motim. Se o Lula ganhar as eleições, prepare-se. Eles vão tentar novamente um golpe. E dessa vez com o apoio do Trump. Nós temos muito o que fazer, gente. Apoie este canal. Não deixe de ajudar nessa chavinha. Eu preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho. Vambora? Vamos embora, gente. Tchau. Boa semana para você. Não desanime. Seja feliz.